Olá, quem conversa comigo hoje sobre escrita de ficção é Ana Márcia Diógenes, jornalista e escritora. Eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Ana Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pode Vir, Cavalcante. alegria enorme te receber aqui pela primeira vez. É verdade, a alegria grande é a gente se rever, né? E esse reencontro, né? Tantos anos depois. Acho que tem mais de 20. Vamos nem contar não, mas tem com certeza mais de 20. E eu me lembro da Ana Márcia Diógenes como editora-chefe do jornal O Povo. Isso. Tivemos a satisfação de trabalhar juntos. Verdade. E a minha curiosidade, como que uma jornalista, editora-chefe, se torna escritora de ficção? Como foi essa transição, Ana Márcia? Eu acho que eu sempre tive a escritora dentro de mim. Desde a época que, quando eu fui fazer vestibular, né, que não era Enem, era vestibular, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu gosto de escrever. Mas eu gosto também muito assim, das questões assim, do ser humano, aquela questão, eu ficava, é psicologia, mas gostava de medicina. Olha, né? Bem, quando eu fui para o jornalismo, eu já lia, sempre gostei muito de ler, de escrever, já tinha meu caderno ali de poesia, de conto, mas eu não sabia como fazer. Aí eu acho que o tempo no jornalismo, depois em televisão, o tempo na faculdade, eu dei aula de jornalismo durante 7 anos, eu adorava orientar os alunos, e quando eu ficava ali tentando ajustar o texto, o texto deles, eu dizia assim, mas olha, fica muito melhor você caminhar por ali. Aí um dia veio aquele, eu vou escrever os meus próprios textos, eu estou só aqui direcionando em jornal, em televisão, na faculdade, os textos dos outros, eu quero escrever, não posso escrever pelo outro, eu tenho que escrever por mim. Agora, a transição, ela não é tão fácil, porque assim, o jornalista geralmente gosta de escrever, mas a gente aprende tecnicamente a escrever de outra forma. Sim. Né? A gente não pode criar, a gente não pode fazer perguntas, a gente tem que dizer para o leitor naquela ordem, quem, quando, onde, porque na ordem sim, né, que você pode mudar esses elementos, mas tem que ter as respostas. E eu tive que desaprender um pouco, né? Ou então, não vou dizer desaprender, mas eu tive que abrir uma gaveta paralela, para dizer, quando eu for fazer jornalismo, que eu trabalho com consultoria, é isso aqui. Quando eu estiver escrevendo, é isso aqui. Não foi fácil. Né? Eu tive assim, ajuda, contribuição, eu fiz mentoria de escrita com escritora, eu fiz muito com a Mel Renault, né? Fiz oficinas com Marcelino Freire, para eu me aprofundar nessa minha nova gaveta. Né? Você passou primeiro pelo gênero da crônica ou já foi direto para a ficção? O primeiro livro que eu produzi mesmo já foi em ficção. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Já foi um livro para adolescentes. Mas eu sempre fiz muita poesia e fazia crônicas, mas sem publicar. Fazia crônicas para mim mesma. Né? Agora, quando eu entrei com a ficção para adolescente e depois eu fui, né, ficção de adulto, poesia. Eu não me sinto ainda... algumas pessoas me perguntam qual o gênero que você vai ficar. Eu digo, eu tenho que escolher? Será que eu tenho que escolher? Não sei. No jornalismo, eu também fiz muito movimento nesse sentido. Economia, cidades, polícia, interior, política, gestão, né? Eu fui diretora de redação. Aí agora eu acho que eu também quero esse mesmo caminho. Eu posso estar com a cabeça agora com história para criança, eu posso estar depois com história para adulto. Eu só tenho que abrir mais gavetas dentro dessa nova gaveta, né? As gavetinhas. E por que a ficção? O que foi que a ficção te proporcionou como escritora? Eu acho que me proporciona criar mundos paralelos. Eu me lembro bem, Cavalcante, você nada? Gosta Sim, de nadar? Muito. Eu não sei se você lembra do dia que você aprendeu que seu corpo boia. Eu me lembro do exato dia... Que pergunta. Você acredita? Eu tenho essa história na minha cabeça. Porque assim, bicicleta, às vezes a gente lembra o dia que a gente... Sei lá, alguém estava lhe ajudando, pai, mãe, algum Esse amigo. eu lembro. Né? Segurou. A natação é porque eu me afoguei 3 vezes antes de aprender a nadar. Em açude, em praia e em piscina. Depois aprendi a nadar. Né? Então, para mim, era algo importante. E eu me lembro do dia que o professor dizia, você faz assim até a borda. E eu não tinha coragem de me lançar. Né? De onde eu estava para a borda, mesmo que o meu pé estivesse no chão. Até que um dia, quando eu tive essa coragem, tanto ele dizer, eu senti que o meu corpo boiava. Né? E eu acho que nessa questão da literatura vem um pouco daí também. Eu acho que a ficção permite que a gente tenha liberdade de boiar e de voar com as palavras. Elas não
prendem tanto a gente como prenderiam, exemplo, no jornalismo ou numa biografia. Numa biografia eu teria que me ater à realidade dos fatos. Não que eu nunca vá fazer, mas até hoje não foi assim, nunca pensei. E isso eu já fiz muito no jornalismo, me ater aos fatos. Eu quero agora estar em outros mundos, então a ficção me permite isso, mesmo que seja uma história baseada em fatos reais, como eu tenho, mas é uma ficção porque eu não estou retratando uma pessoa especificamente, né? Eu acho que ela me permite mais movimento mental e me cobra mais. Eu gosto dessa coisa de me desafiar. Houve algum hiato entre o escrever e o publicar? Olha, já no primeiro, que foi o de jovem, eu já fiz, tipo assim, existia um projeto, eu sou cidadão Amigos da Leitura, eu sabia do projeto e eu tinha a ideia de escrever sobre gentileza para adolescentes. Eu fui lá... Gentileza. Gentileza. Porque eu acho assim, gentileza é um negócio muito delicado, para adolescente é mais ainda. Porque a gente pode ser piegas, a gente pode ser a tia, lá vem a tiazinha dizer coisas, né, que não viveu na época dela, agora vem viver aquelas coisas que a gente às vezes pode ouvir porque tem muito o etarismo também, né? Mas aí eu fiquei assim pensando, né? Como é que eu vou falar de gentileza para adolescentes? Eu vou contar uma história. Na época, eu trabalhava na assessoria institucional da Rede Cuca, estava muito próxima da juventude, e eu estava dando aula na faculdade, tanto de alunos de primeiro semestre como de orientação. Então, eu pegava alunos com 16, 17 anos. Eu fui captando essas histórias, né? E é isso, eu acho que me deu mais o vigor assim, da escrita, de tentar, inclusive, falar de uma realidade que não era mais a minha, por conta da idade, mas de como é que eu poderia trafegar por ela, né? E, ao mesmo tempo, dava mais um desafio, sabe? Eu acho que foi um pouco... Não sei se te respondi, porque às vezes a gente vai por uma história e passa por outra. E quem é esse personagem da tua primeira história? Pega aí pra gente. Olha, na minha primeira história, a personagem... Pode até mostrar pra cá. É uma menina, a Sofia, né? É engraçado que eu digo logo aqui no início que ela, assim, ela tem 13 anos, 3 meses e alguns dias. Porque quando a gente tem essa idade, o que a gente quer é logo chegar aos 15. Quando a gente tem 15, a gente quer chegar aos 18, quer dirigir, aos 16 para voltar, né? Então, aqui, eu uso muito eu uso muito a literatura também como um fim da própria literatura. Aqui é a história de uma professora, a Bia Accioli. Inclusive, eu faço aqui, eu devolvo uma gentileza que a Socorro Accioli fez comigo. Um dos livros dela, ela botou o meu nome como uma professora, Ana Márcia. E Bia Accioli é o nome da filha mais velha da Socorro, né? Que eu acompanhei a Socorro desde quando ela ainda estava na graduação. E aí eu devolvi essa gentileza e botei o nome da Beatriz, que é a filha mais velha. Então, essa professora, ela passa uma tarefa escolar. Eu não situo aqui onde é a cidade, nem nada. Eu digo, tipo assim, numa cidade de tamanho M, né? Eu brinco muito com essa questão das palavras, eu gosto de neologismos também. E aí a professora passa a tarefa de descobrir o que é que causa mau humor em casa. E essa menina, a protagonista, a Sofia, ela descobre que o mau humor é em relação à segunda-feira. A família dela tem tanto mau humor em relação à segunda que desde sexta, antes da segunda, né, tá todo mundo mal-humorado. Porque se fizer qualquer coisa vai cansar. Aí aqui no meio entra bullying, entra o primeiro namoro, né, entra, tipo assim, relação entre irmãos, relação entre amigos. E quem ganhar esse desafio que a professora propõe, ganha a publicação da história que a pessoa vai contar, né? Então, aqui eu já tentava estimular que quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda nas relações humanas, mais você pode também publicar e ser lido por outras pessoas. Você aqui, também pode ser escritor, Você também pode ser escritor. E aqui eu fui botando essas palavras, que é desfulepante a felicitante. Eu não sei se dá... de longe eu estava tentando ler. Que título interessante. Lê o título completo para gente. Desfulepante a felicitante, uma questão de gentileza. Porque eu não queria botar gentileza, blá, 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 para adolescente. Não ia pegar. Né? O esfulepante, aí eu faço aqui uma matemática das palavras, um pouquinho, sabe? Aí eu digo que o esfulepante é aquilo que é chato, aquilo que aborrece. E o felicitante não é a felicidade, não é assim a felicidade que está aqui numa prateleira, a gente vai lá e pega. É o processo. É saber que tem dia chato, tem dia legal, e aí a gente vai prosseguindo. Cada capítulo é encerrado com hashtag, ele é um livro que tem ilustração, né? Foi ilustrado pelo Carlson Grace. Então, assim, é um livro que eu gosto muito, que foi assim, aquele meu primeiro, que diz assim, agora vai, né? Só que eu demorei aí. Depois desse, teve um hiato. E depois dele, você passou a distribuir felicitâncias pelo mundo. Foi. E ele surgiu de um movimento, antes dele, que ele é de 2017, todo dia 15 de 2015, todo dia 15 dos meses de 2015, eu escrevi sobre gentileza ou algo que eu vi acontecer ou que alguém me contou.
E publiquei. Aí as pessoas ficaram dizendo, isso não vai virar um livro? Por que você não fala de gentileza? Tão legal a forma como você está contando. Aí isso que me deu coragem de transformar nesse livro. Era no Facebook, porque na época a gente nem falava, acho que assim, de Instagram. Se tinha, eu nem me lembro, não era assim tão fundamental, né, como é hoje. Mas está lá no Facebook ainda. 12 histórias a cada dia 15. E um dia eu esqueci da história. Eu disse, ninguém lê. Estou publicando aqui só para... Não sei nem que minha mãe está lendo nessa história. Aí, quando deu 11 e pouco da noite, uma menina que eu tinha trabalhado, a Luciana, que eu tinha trabalhado na Unicef, ela mandou uma mensagem. E aí? Não tem história hoje, não? Eu disse, gente, eu tenho uma leitora, eu vou honrar essa leitora. Eu já tinha a história, estava com preguiça. Aí eu escrevi. Não tem nada a ver esta ficção com o que eu escrevi nessas 12 vezes, né? Mas a ideia da felicitância, sim, da gentileza, porque a felicitância é a gentileza. E aí eu comecei a trabalhar com palavras no meu dia a dia, informalmente, maravilhança, alegrança. E pessoas que eu nunca vi na vida, quando às vezes comentam alguma coisa nas redes sociais, falam disso, dessa mesma forma, alegrância, felicitância, solepância. Aí eu acho legal esse movimento. Isso para mim já... É uma conquista, né, que a escritora ganhou, que é poder inventar palavras que a jornalista não podia inventar. Não poderia, nada, não podia disfarçar nada da realidade. Mas você também se dedica ao poema. Sim. Então, isso tem vários livros. Me dedico ao poema. Micropoemas, poemas mais longos. Eu tenho uma linhazinha aqui de livros costurados, né? Porque algumas pessoas... Por você? Por mim. Eu fiz um curso com a Yara Feres, que é de São Paulo, mas estava morando aqui. Atualmente ela está na Bahia. Ela criou agora uma editora, a Arpileira, que é só de livros, todos os livros são costurados. Ela e o marido dela, o Tiago, eles costuram tudo. Eu fiz um curso com ela aqui em Fortaleza. Né? E tanto fiz esses 2 contos que estão na Amazon. Eu tinha feito direto para a Amazon, mas algumas pessoas não gostam de ler no digital, não querem. Aí eu costurei, são contos longos, né? Estão na Amazon, e quem não gosta de ler no digital, eu fiz esse aqui. Aí veio a ideia, como você falou de poema, de fazer esse aqui. São micropoemas e microcontos também, né? E aí eu levo na gráfica, levo, corto, trago para casa, costuro, depois volto, refilo, né? Eu gosto dessa ida e vinda, o pessoal da gráfica já me conhece tudinho. Eu acho que quando ele chega, assim, lá vem ela para dar trabalho para a gente, porque eu fico olhando se está tudo direitinho, né? Mas eu gosto muito. Eu faço menos esses, porque dá mais trabalho, né? Às vezes eu faço assim, de 20 em 20. Aí só faço mais quando tem assim, só uns 4 ou 5, aí eu faço mais. Aí completo, às vezes, só mais 10 ou 15. Porque nem todo mundo também gosta, né? Você tem que apreciar um pouco de arte, de arte manual, né? Mas aqui são poemas. E o poema te faz boiar também? Me faz. Eu gosto muito dessa história do poema. Quando eu fiz esse aqui, o Rosa dos Ventos, eu li muito Manuel de Barros, que eu gosto demais. Maravilhoso. Né? E a Mel Renault, que é essa escritora que eu sempre faço mentoria com ela, ela disse assim, Ana, tenta fazer algo, poemas curtos, mas que tem algum diferencial. Aí juntas a gente chegou a uma conclusão. A gente não faz título, mas tem um verso de amarração. Eu vou ler aqui como para te dizer. E o espaço que fica é o espaço para que a pessoa que se pegou bem, entrou na cabeça dela aquela ideia, ela escreveu o próprio poema dela. Também para desmistificar, claro que tem um super poeta, uma super poeta, né, maravilhoso, inatingível, mas temos nós, mortais, também interessados em escrita, que a gente pode escrever. Né? É muito subjetivo, eu acho. Interessante essa tua preocupação com a escritora, né? Com o escritor. Eu tenho. Eu acho que desde o primeiro livro. Muita gente pode escrever, sabe? Não precisa... Se a gente se cobrar demais, a gente não escreve nunca. Nem os grandes teriam escrito. Uhum. Porque é muito subjetivo. Escutem isso. Né? Se você se cobrar demais, talvez você não escreva. Mas se você der aquele primeiro passo, fazendo à mão, fazendo artesanalmente, o teu livro talvez já possa sair ainda este ano. Você vê prêmios. Às vezes um livro ganha um prêmio e o outro livro não ganha. Mas no outro prêmio, aquele que ganhou perdeu e o que perdeu ganhou. Um é melhor do que o outro? Não, depende do olhar dos jurados. O corpo de jurados é diferente. O mesmo corpo de jurados, se fosse outro dia, dependendo de como cada um for afetado pelas coisas do dia a dia, poderia ter avaliado de forma diferente. Né? Mas mostra pra gente essa frase que você disse que... Como é que você chama a frase de... É o verso de amarração. Amarração. Deixa eu pegar aqui uma. Retina nos desenhos do avião. Olhos de ar que observam a si. Cheiros de vida no vento alheio. Sopra, absorve, aviva, suscita. Essas últimas palavras eu botei num verso de amarração. Se eu botasse um título no poema tão pequeno assim,
eu já estava carimbando ali para o leitor. Você vai ter que entender desse jeito. Se eu não boto, ele fica livre. Um exemplo, um deles é esse aqui, ó. Onde voejo mais alcances, descortino o véu das projeções, lanço todas as asas de sonho, solta a corda, voa pensamento. E aí os pensamentos voam e você começa a escrever os seus próprios pensamentos, sentimentos. E por aí vai. No próprio livro, tem espaço para isso. Tem, no próprio livro. Né? E aqui são 80 micropoemas a partir dos 4 elementos da natureza. Né? Só que aí eu vou colocando como títulos de meus ares, meus mares, minhas chamas, minhas terras. Né? E eu acho que aí eu boiei, aí eu voei, né? Porque eu coloquei, não me ative assim, eu vou ter que fazer meu primeiro livro de poema mais oficial, não, sabe? E foi muito legal, eu lancei no Passeio Público em 2023, e foi muito bom, porque muitos amigos que não sabiam ainda que eu escrevia, porque como esse primeiro foi muito voltado para adolescentes, ele ficou bem mais localizado, virou peça de teatro em colégio, virou estandarte de desfile de 7 de setembro sobre gentileza, aí tem o dia da gentileza, né? Os municípios faziam. Me deu muito prazer. Aliás, eu vibro muito com a coisa, porque eu acho que não é só parte da gente que escreve, né? Mas chega ao outro, né? E alcançar o outro é muito bonito. E às vezes a gente alcança o outro no momento que ele precisa, que a gente precisa ser alcançado. É uma palavra que entra ali na vida dele, que muda. Eu nunca quero escrever só pensando em mim, porque eu tenho prazer em escrever. Eu escrevo todo dia. Eu escrevo de 2 a 3 horas por dia. E escrevo, guardo ali um rascunho de um livro, um rascunho de outra coisa. Né? Eu escrevo semanalmente uma crônica dia de domingo e quinzenalmente eu alterno uma coluna no Povo com uma coluna com um grupo de escritoras, a maioria mineiras, né, que elas publicam num site. Às vezes crônica, às vezes conto. Eu gosto muito desse exercício da escrita, né? E a minha orientadora de doutorado dizia, nunca um dia sem uma linha. Nunca, não pode. Então, você está aí com 2 horas, essa ascese, essa prontidão para a escrita. Não esperar que ela venha. Você cria o tempo para que ela chegue, né? Eu acho. E também o tempo da leitura. Porque um escritor ele não pode ser... se ele só escrever, ele é muito sozinho. Ele tem que estar bem acompanhado, né? De outros escritores, de novos escritores, de antigos, reler. Eu não sou a mesma pessoa que leu Machado de Assis aos 15 anos. Não sou. Né? Eu entenderei hoje de uma forma totalmente diferente. Né? E quem sou eu agora entendendo? Eu acho muito legal a gente fazer releituras. Né? Eu sempre procuro, e sempre tenho 2 ou 3 livros que eu não terminei. Aí eu boto lá da cama, aí hoje eu tenho mais tempinho, aí eu termino um, aí abro o outro. Né? Eu gosto muito desse movimento. E 2025 trouxe para você uma felicitância. Né? A tua escrita, ela alcançou um público muito maior, né? Saiu do Ceará e foi reconhecido. A escrita foi reconhecida nacionalmente como semifinalista do Prêmio Oceano. São centenas de livros submetidos e dentre eles o seu esse aqui. Buraco de Dentro, romance. É um romance, Buraco de Dentro. Recebeu essa chancela importantíssima da literatura brasileira. Como é que isso chegou para ti, Eu tenho um apego bem grande. 10 anos depois da tua estreia. Não é? Porque, assim, esse aqui é da editora Patuá, né? A editora, às vezes, inscreve alguns livros e a gente inscreve outros livros em prêmios, né? E, entre essas histórias, quando ela disse que inscrever enganchei da palavra, inscrever no Oceanos, eu fiquei assim, gente, eu não sei se eu consigo chegar lá, porque é de literatura de língua portuguesa. Ele alcança todos os países. Ainda tem esse detalhe. São todos os países de língua portuguesa. Aí eu estava em casa, ao lado do meu marido, no gabinete, eu olhando assim o WhatsApp, quando eu olhei, meu nome assim no grupo dos escritores, né, da Patuá. Aí eu olhei esse meu nome e falei, o que é que é? Fiz alguma coisa errada, né? Quando eu voltei, era dizendo que, pela editora, eram 3 semifinalistas em poesia e prosa, que são 25 semifinalistas de poesia e 25 de prosa. Eu fiquei entre os 25 de prosa. Né? Eu dei um grito, eu não imaginava. Eu quero, acreditar no meu trabalho, eu acredito. Mas quando eu li todo mundo que estava inscrito, né, assim, de uma forma geral, os que dos anos anteriores já haviam se inscrito, né, e quando eu vi o resultado, meu nome ao lado do Chico Buarque, era o Chico Buarque, o Mia Couto, Aqua Lúcia, o Tony Belotto. Aí eu fiquei assim, gente,
né? Eu já me senti muito vitoriosa em ter Receba chegado. os nossos parabéns do Brasil todo com a felicitância de ter Ana Márcia Diógenes, escritora cearense, a nossa entrevistada de hoje, sendo reconhecida nos países de língua portuguesa pelo seu romance Buraco de Dentro, publicado pela editora Patuá. E o Buraco, eu não vou dizer que ele é um livro leve. Ele é um livro pesado, porque a vida desses protagonistas, a vida deles é pesada, né? É um livro dividido em 8 capítulos de buracos, né? Por isso tem esse nome. Dentro do bueiro, dentro da minha cabeça, dentro da escola, dentro da geladeira, dentro do inferno, dentro da rua, dentro da briga e dentro da morte. É uma família de pessoas invisibilizadas, porque elas não são invisíveis, porque elas existem, né? Mas são invisibilizadas por nós, da sociedade, pelas políticas públicas, em grande parte das vezes, moram nas ruas, né? E se escondem, no caso desses personagens, até embaixo dos bueiros. Eu fiz uma pesquisa de uns 8 anos e meio, mais ou menos, não uma pesquisa acadêmica, eu não ia entrevistar com um papelzinho, eu ia como quase meio que uma jornalista, meio escritora. Ouvia as histórias, né? E depois eu criei um personagem. Eu comecei a escrever em primeira pessoa e depois, conversando com a Mel, que fez a mentoria, disse, Mel, eu queria arriscar a primeira pessoa. Ela, Ana, mas é um homem de rua. Será que você vai conseguir pegar? Ela fala assim, deixa eu tentar. E aí eu refiz o primeiro capítulo todo em fluxo de consciência, né? Ele ia ser em terceira pessoa, eu fiz todo em primeira pessoa. Ela disse, não, dá certo. Aí o meu leitor beta foi o meu marido, o Miguel, porque tem algumas cenas também pesadas, no sentido da forma de que um homem que está na rua, de uma forma de como ele aprendeu a tratar uma mulher, né? Mesmo se relacionando com a própria mulher, e 2 leituras críticas, uma do Ronaldo Salgado, né? Que foi professor de jornalismo da UFC, jornalista, escritor, e o outro do Demetri Túlio, que também é jornalista, super premiado, e escritor também, e o Ronaldo também como escritor. Então, os 3 me auxiliaram muito. Eu revisei 56 vezes, fiz quase 56 versões, e, no fim, eu paguei uma revisão profissional, não de acertos, mas de, entre aspas, erros. Porque o personagem ele adquire vícios de linguagem porque ele só passou 2 anos e pouco na escola. Então, ele engole os S's, a conjugação de alguns verbos. E esses, entre aspas, erros, tinham que se repetir da mesma forma para que eles fossem coerentes, né? Então, foi um livro muito difícil de fazer, né? Mas, assim, que eu gostei muito de ter feito, né? O resultado veio. O resultado veio. Mas, mesmo depois de tudo isso, o livro artesanal, editora cearense, editora nacional, você resolve criar um selo próprio e ainda faz menção à tua cidade natal. É verdade. Por quê? Só esses 2 livros aqui, né? Esses que você está falando. Esse aqui, Entrou em Injeção, Saiu o Quê? Ele é de 2024. Ele é um pouco... Olha que título interessante. Entrou em Injeção, Saiu o Quê? O que é que você acha que saiu? Que eu sempre boto, que eu botei desde esse aqui? Perfume. Tem a ver com esse podcast específico. Eita, ela está pegando o entrevistador. Literatura. Entrou injeção, saiu leitura, saiu literatura. Porque, assim, quando eu era pequena, eu tinha muito medo de injeção. E eu tive que operar 2 vezes a garganta. E meus pais tiveram a ideia de dar uma coleção que tinha antigamente, que era um disquinho colorido, né? E um livro. Eu lembro. Lembra? Eu passei por essa época também. Pronto. Aí quando... O disquinho ele era vermelho, ele era verde. Amarelinho. Pois meus pais me davam para ver se eu gritava menos. Porque eu gritava tanto que irritava de novo a garganta. Então, assim, foi uma forma de ressignificar a dor. Aí eu queria passar essa história também para outras crianças atualmente. Aí eu adaptei, criei a Sofia, né? Eu nunca boto assim a cidade para poder as crianças se identificarem. Num condomínio e um dono de um sebo. Um homem compra num sebo do centro da cidade livros e sai pelos bairros da cidade com esses livros. E os pais da menina tiveram a ideia de pegar esses livros, levar ela a escolher, aí todo mundo desligar o celular e a TV e ouvir a menina contando a história do livro, ela mesma falando. E a atenção dos pais. Então, assim, eu digo, entrou injeção, saiu o quê? Literatura, saiu leitura. Que eu digo, esse aqui também, né? A escola não... Por isso que eu brinquei, era difícil você ter guardado tudo. Mas a escola não ia dar um livro para quem contasse a melhor história? Verdade, perdi a pista. Olha, era a ver com isso aí. E o outro é esse aqui. Caso porque te amo, mato porque me amo. Esse aqui é um livrinho um pouquinho pesado. Isso que eu ia dizer, um título pesado, né? Algumas pessoas dizem, mas por que você faz assim? Olha,
Fui jornalista e sou jornalista a minha vida inteira. Trabalhei no Unicef com a questão da infância, da adolescência, né, das mães, de violência contra a mulher. Então, eu contei essa história é inspirada no caso real da Maria Nazaré Félix, de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, o Marinho, que ela matou 4 maridos, 4 parceiros, né? E a polícia acha que ela teria matado mais 2. Tem uma reportagem do Domingos Meirelles na televisão, eu assisti e comecei a pesquisar sobre mulheres que matam os parceiros. E tanto aqui no Brasil como em outros países, elas são conhecidas como viúvas negras, porque as pessoas pensam que a aranha viúva negra mata o parceiro. Na verdade, ele morre durante o acasalamento e ela se alimenta da carcaça dele, porque ela vai estar prenha, né? Então, ela se alimenta para poder se fortalecer. Aí aqui eu fiz 30 poemas, eles juntos, na sequência, eles contam uma história, também dividida aqui em capítulos, né? E cada um tem uma ilustração, que aqui já foi feita pela Valdir Marte, né? Esse aqui, inclusive, eu fiz uma blusa aqui do lançamento desse aqui. Aí eu vou ler aqui uma frase da personagem. Por favor. Ó, não há pior dor do que não amar. Não há dor pior do que não ser amada. Não há tristeza maior do que perder desejo. Não há maior tristeza do que não ser desejada. Porque, assim, eu estou aqui preservando o direito dela ter o prazer dela do jeito que ela quer. Né? Agora, ela não vai se deixar matar. Porque se ela não matasse, ela morreria. Então, eu nem estou dizendo que tem spoiler, que eu estou dando spoiler, porque já é uma história que dá para você prever. Aqui o que importa é como, por quê e como eu vou contar. É isso que eu pensei. E Ana Márcia, a gente está chegando ao final do nosso episódio, mas você não somente escreve livros, você também produz literatura para jogar. A gente tem um tabuleiro aqui sobre a mesa. É verdade. Fala para a gente sobre esse jogo. Só que eu acabei pulando a história desses dois aqui, do cedo que eu criei, é porque Quixadá Quixadá é a cidade onde eu nasci. E Quixadá é um dos nomes em tupi de Quixadá. Repete o nome? Quixadá. Quixadá. Com CH. É um dos nomes em tupi de Quixadá. Aí eu quis homenagear a minha cidade, onde eu comecei a gostar de ler com a história das injeções, né? E aqui... Espero que vocês de Quixadá estejam também nos acompanhando e se felicitando com a existência da escritora, né? Ana Márcia Diógenes e as suas histórias. Sim, e o jogo? O jogo é assim. Tabuleiro de poemas é o nome do jogo. Quando eu mostro, quando está assim, né? Numa exposição, ele é assim. Aí ele abre e aqui, onde tem as casinhas azuis e laranjas, são micropoemas. A ideia é que as pessoas joguem junto, vem com os pinos, né, e um dado, a pessoa joga, cai numa casinha, lê um micropoema, casal de namorado, amigos, ou se é a cerveja no vinho, é um café, enfim, qualquer coisa, é na água, tá tudo tranquilo. Só que quando cai na vermelha, é uma daquelas dicas, faça isso, faça aquilo, né? Um exemplo aqui, volte... Quando a gente afasta máscaras que escondem quem somos, ficamos mais conscientes. Passou uma jogada pensando nisso. Então, assim, a pessoa nunca vai pular casas para frente. Ela vai estar sempre pulando para trás. E quem só vai ganhar quem chegar por último. Por quê? Porque leu mais poemas. Então, assim, eu sempre procuro fazer... e nem em todo caso, né? No caso do Buraco de Dentro não dava para fazer, que era muito vida real. E nem no caso aqui da Viúva Negra, por isso que o marcador é uma aranha, né? Em alusão à viúva. Muito obrigado. Falei muito, né? Saiba que é uma felicidade enorme esse nosso encontro. Você foi a primeira pessoa que compreendeu a palavra letramento e incentivou, né, a minha prática profissional no campo dos letramentos. E hoje você está aí difundindo, praticando letramentos mundo afora. Um prazer grande. Então você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E 2 vezes por mês nós conversamos aqui sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos. Acompanhe a gente no @podevir, o podcast.